Pastor Josué, o que o senhor me diz sobre a nossa liberdade? Nós estamos com a nossa liberdade comprometida daqui para frente? O que pode acontecer com o nosso direito de ir e vir? Como está apontando até alguns comerciais subliminares que só não enxerga quem não quer ver, como na capa dessa live, eu coloquei o fim do comercial do Itaú, que a moça está com as mãos como se tivesse amarrada, apontando para o ano de 2023. Isso é fato? Isso é história da carochinha? Isso é conspiração? O que o senhor me diz sobre isso? Paz do Senhor Jesus mais uma vez, pastor Giovanni, a todos os que estão aí nessa live aí. A realidade é, pastor Giovanni, que isto é uma realidade, é fato que já vem sido propagado há alguns anos, já vem sendo propagado, né? E agora o que aconteceu? Os senhores do mundo, aqueles que estão trabalhando para a implantação da nova ordem mundial, que é uma estrutura que dará base ao governo do anticristo, está utilizando o vírus, a pandemia, como um balão de ensaio, como um teste. E então, eles viram que não está tão difícil impor a limitação, impedir o direito de ir e vir. E, principalmente, pastor Giovanni, isso tem um recado direcionado à igreja, porque é na igreja que se acontece o ajuntamento de pessoas. E o que eles estão falando? Nós queremos distanciamento. E a igreja fala de ajuntamento. Então, é uma ferramenta ideal para barrar a igreja, para impedir o culto e, desta forma, enfraquecer a noiva de Cristo nesse momento que antecede a implantação do governo do anticristo. Então, na realidade, pastor Giovanni, isto é um fato, já está acontecendo e já acontecia em países como o País Vermelho, lá não sabemos nem se podemos falar o nome, né? É complicado. Mas já acontecia nesse país que abrange quase 1/4 da população mundial, e agora o que sempre foi utilizado lá está sendo usado em escala mundial através desse vírus. E nós estamos percebendo que vem aí a segunda onda, depois vem a terceira onda, depois vem-se uma tal de mutação desse vírus, e dessa forma eles vão estar aqui atuando no ano de 2021, sabe? Naquela situação, solta um pouquinho e prende de novo, solta um pouquinho e prende de novo, para ir condicionando a mente das pessoas a se sujeitar à ordem que virá na reta final diretamente do inferno pelo anticristo. Olha, essa pandemia, ela tem sinais diabólicos, claro que permissão de Deus, mas ela tem sinais relacionados àquilo que o mundo das trevas gosta. O que o nosso Deus, ele ama? O nosso Deus, ele ama a união. Tanto, né? Ele ama a união, sim ou não? Ele é um Deus que ele tem prazer na união, tanto que isso é demonstrado no Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam a união, é uma orientação bíblica. Agora, por que eu digo que essa pandemia ela tem requisitos diabólicos? Porque aconteceu na minha família, está acontecendo na família de alguém que está me assistindo aqui. O meu irmão recentemente foi diagnosticado, testou positivo para o Covid. Ficou o tempo que tinha que ficar em casa, sarou, mas mesmo assim, dentro da família houve preconceito. Ele chegou em um determinado local e ali ele foi meio que, sabe, as pessoas não queriam proximidade, e é isso que o diabo gosta. Eles saíram de lá desse local feridos, a esposa saiu ferida, as filhas dele saiu ferida, e olha que a esposa e as filhas não foram diagnosticadas positivo. Só ele foi diagnosticado positivo, passou o tempo. E aí o que acontece? É isso que o diabo gosta, a desunião. Sabe? Aí houve todo um desconforto familiar. E está acontecendo isso. Por isso que essa pandemia, ela vem para esse controle, ela vem para essa divisão, para preparar o povo para aquilo que há de vir.
interessante que para alguém trazer paz, pastor Josué, para alguém trazer paz, que essa é a primeira missão do anticristo, é o quê? Trazer a paz e a esperança. Trazer a paz. Mas para alguém trazer paz, o que tem que estar acontecendo? Guerra, caos. Caos. É isso que tem que ter. Para alguém trazer a paz, tem que haver o caos, tem que haver a guerra, tem que haver a tempestade. E nós temos aí um cenário sendo preparado. Nós já vemos até, o rapaz já acabou de falar ali, o Emmanuel Macron, ele sinalizando para uma nova, eu não sei se pode falar aqui, uma NOM, né? Uma nova alguma coisa mundial que pode ser estabelecida e que vai ser estabelecida, e ele aponta muitos sinais para isso. É um banqueiro, é uma pessoa que tem muita experiência em finanças, é alguém que pode sim trazer uma paz, uma falsa paz para o mundo. Não estou dizendo que é ele, porque nós não somos Deus para saber quem é e quem não é, mas tudo aponta para um princípio. Aquele comercial, eu não sei se o senhor viu, pastor Josué, um comercial do relógio, esqueci a marca do relógio, que tem um leopardo, e esse leopardo se encontra com um dragão, esse dragão dá uma espécie de poder para ele, e esse leopardo continua agindo ali naquele comercial. É de um relógio muito conhecido, esse comercial. E esse relógio, ele vem da França. Esse comercial é da França. Então são muitos sinais e só não vê quem não quer, pastor Josué. O povo está dormindo. O caos está sendo preparado. Já se fala de um novo reset, um reset mundial pós-pandemia, gente. Isso aqui não é teoria da conspiração, tá acontecendo. Cartier é o nome da marca do relógio. Depois vocês assistam esse comercial. Eu ia até fazer uma análise desse comercial aqui no meu canal, mas é muito pesado. Depois vocês assistem, vocês vão ver que não é teoria conspiratória, não. São coisas que estão acontecendo, meus irmãos. Estão acontecendo e você precisa abrir os teus olhos, porque o caos vai se instalar, aí vem um reset mundial, e junto com esse reset mundial vem essa falsa paz. Eu acredito nessa manifestação do anticristo, muito em breve. Eu acredito no arrebatamento da igreja, muito em breve. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nunca estivemos tão perto do arrebatamento da igreja como estamos agora, pastor Josué. Posto isto, né, nós sabemos que para se implantar, né, o impedimento total das pessoas se locomoverem, de perder essa liberdade, o direito de ir e vir, como já foi citado aí, está sendo trabalhado para, no ano de 2021, está se implantando o Great Reset, o Grande Reset Mundial. E o Grande Reset Mundial, ele é encabeçado pelo senhor Klaus Schwab, um alemão, que é diretor do Fórum Econômico Mundial. E o Grande Reset, ele tem como base principal 3 pilares que vai atacar de maneira ferrenha. É a política, é a economia e a religião. Então, eles vão fazer uma mudança muito grande no sistema econômico mundial, no sistema político mundial e no sistema religioso. No sistema econômico mundial, estão trabalhando com esse grande reset para a implantação da moeda digital. Inúmeros países do mundo já estão com suas moedas digitais prontinhas, não falta mais nada. Já está prontinha. Os bancos centrais de inúmeros países já estão todas prontas, as suas moedas digitais. A do Brasil já foi anunciada que estará pronta em 2022, dos Estados Unidos já está pronta, da China já está pronto. Então, no tripé lado econômico, o Grande Reset já está bem adiantado. No sistema político, o Grande Reset já também está bem adiantado, mesmo porque o Grande Reset tem como base o país da China. A China é o QG, é o quartel-general da NOM, a nova ordem mundial. E de lá está se influenciando politicamente todo o planeta.
mostra disso são as eleições dos Estados Unidos, aonde está sendo comprovado bem colocado, por auditorias sérias de que houve intervenção da própria China nas urnas e na tabulação das contagens de votos. Houve também interferência da China em inúmeros países nos seus sistemas políticos. Então, também é um tripé, uma parte do tripé que está bem adiantada. E na parte religiosa, o Grand Reset Mundial, ele tem como garoto propaganda ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Papa Francisco, o Jorge Bergoglio, né? Ele está a serviço da NON e do Grande Reset Mundial, atuando no sistema religioso. É um sujeito que está trabalhando descaradamente para o anticristo, haja visto que na própria China foi denunciado que ele vendeu a Igreja Católica, entregou de mão beijada as ovelhas da Igreja Católica por 2 bilhões de dólares recebidos do Partido Comunista Chinês. E, de uma maneira traidora, está deixando todos os fiéis da Igreja Católica na chamada Igreja Oficial do Partido Comunista. E para vocês terem noção como a influência do Grande Reset nesse tripé religioso, né, ali na China já está sendo feita uma nova edição da Bíblia Sagrada. Ou seja, a Igreja Oficial Comunista, ela tem que atuar com a Bíblia reinterpretada pelo Partido Comunista Chinês, o PCC. E para vocês terem noção da barbaridade que estão fazendo com as escrituras para adequá-la ao Partido Comunista Chinês, aquela passagem em que narra da pecadora que foi levada até Jesus para ser apedrejada, diz o evangelho genuíno, né? Que Jesus então diz para todos que estavam ali para apedrejá-la: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí então foram saindo um a um e ficou só Jesus e a mulher. E então ele disse: cadê os teus acusadores? E elas disseram: foram embora, ninguém te acusou, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Esta passagem, o PCC já reescreveu ele para a Igreja Católica Oficial. E na reedição dessa passagem do Evangelho, ficou dessa forma, que quando saem todos os acusadores da mulher, Jesus, então, ele pega pedras e ele mata essa mulher. E após matar essa mulher, ele diz assim: que absurdo. Se a lei só pudesse ser interpretada por homens justos e sem pecados, nunca ela seria aplicada. Eu tenho pecado e, no entanto, vou te matar. E ele mata a mulher. Esta é a releitura dessa parte do Evangelho. Então, nós vamos perceber que, de uma maneira diabólica, o sistema político, econômico, religioso já está totalmente contaminado e influenciado. Não bastando isto, agora, na semana retrasada, um grande general de Israel, ele falou abertamente da seguinte forma: já há muitos anos, os governos das potências mundiais, como os Estados Unidos, eles têm um intercâmbio com ETs, com alienígenas. Ele falou abertamente. Ele falou assim: o Donald Trump quase que estava para denunciar isso, mas ele foi proibido porque o mundo ainda não está preparado. Quando eu digo e quando se fala alienígenas e extraterrestres, leia-se demônios. Ou seja, um alto general de Israel veio a público dizer que os governos das potências mundiais já estão falando, negociando com demônios de maneira aberta, clara e objetiva. Já há uns 10 anos atrás, eu estive estudando uma matéria de Paul Heller, ministro da Defesa, ex-ministro de Defesa do Canadá. Ele também disse da mesma forma: já há muitos anos, potências como os Estados Unidos
tem um intercâmbio com alienígenas, com extraterrestres, e eles trocam informações e existem um acordo entre essas potências e os alienígenas que utilizam seres humanos para fazerem experimentos. E nesse intercâmbio há muita troca de informação. Está aí o cumprimento da palavra de Deus, que diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E essa multiplicação da ciência se dá por informações que vêm do inferno por conta de intercâmbio de governos de potências mundiais com demônios que são chamados de alienígenas ou de extraterrestres. De uma certa forma, eles são extraterrestres porque não são dessa terra. Né? Eles são de fora, mas nós sabemos que não são de outros planetas, são de outra dimensão. É para camuflar, do inferno para implantar o governo do anticristo. É para camuflar o arrebatamento, para dar uma enganada aí.